Pronto. Compartilhar. Todo mundo está vendo a tela do Kahoot agora? Estão vendo agora? Tá tudo ok? Beleza. Então eu vou dar continuidade aqui, hein? Foi. Pergunta. Só tem duas respostas. Tudo bem. Não tem problema. Quem não está aparecendo, depois a gente dá um jeito. Não tem problema, não. Vamos. Você não está vendo nada, nada, nada? É assim, ó. A tela do Zoom, olha a pergunta, e a tela do celular responde. Não tem problema, não. Isso, Luiz. Vê só pelo Zoom. Fica olhando pelo Zoom. Depois a gente vai fazer aula de revisão e na revisão a gente vai fazer só os testes do Kahoot, tá? Não se preocupa, não. Turma, tá bom. 21 pessoas conseguiram responder. Beleza. Show de bola. Ana Beatriz arrebentando. Tem problema não, Rayara. A gente vai começar a aula agora e depois a gente faz só o Kahoot. Fica tranquilo.
Tenta ver só as perguntas, Rayara. Faltam só mais uma perguntinha. A resposta é no seu celular. A resposta você tem que jogar no teu aparelho, mudar a aba. Mas não tem problema não, se preocupa não. O importante é você ver como que se aplica o conteúdo. Muito bem! Bom, se preocupem não. Vamos agora começar a aula. Vocês já viram como esse conteúdo... Deixa eu só parar aqui o Kahoot. Agora eu vou compartilhar a aula. Vocês receberam a aula, né? Todo mundo aí enxergando a tela da aula? Tudo ok? Tá bom. Então vamos lá. O que que houve? Tá, beleza. Então, gente, seguinte, vamos lá. Vamos ter uma aula agora de fios e suturas. É uma das aulas mais importantes do curso. Vocês vão precisar desse conteúdo para patologia, para técnica cirúrgica e para a vida prática de vocês, tá? Tudo que a gente vai dar aqui, quando a gente começar a falar de sistemas para fechar uma cavidade, suturar um órgão, suturar um subcutâneo, a gente vai precisar saber as características de cada fio para escolher qual fio melhor para evitar as complicações cirúrgicas, tá? Então, só passar aqui, vamos lá. O que a gente vai ver? O objetivo. Né? Eu vou passar um pouco do histórico, por quê, gente? O histórico é importante porque a gente vê as complicações, né, e as preocupações dos cirurgiões antigos e como que eles resolveram aqueles problemas. Porque se a gente não souber aquilo, a gente vai acabar fazendo o que eles faziam antigamente, né? Que é suturar com materiais inapropriados e pontos inapropriados. Então, vou falar um pouquinho de histórico. Vou falar dos conceitos. As classificações é a parte mais importante da aula, para a gente saber o que caracteriza cada fio, é o que vai determinar as nossas escolhas para usar um fio específico para cada procedimento. Vou falar dos principais fios que a gente vai usar na rotina da cirurgia e os tipos de sutura. Né? E, claro, como é que a gente retira os pontos.
Bom, falando um pouquinho do histórico, né? Eu comecei no século V, né? Mas a história da cirurgia é muito anterior a isso. Mas já no século V começou a haver um questionamento que as suturas elas acabavam rompendo, rasgando, né? E aí se atribuía a forma de fazer o ponto, o material não tinha uma alternativa, né? Qual era a alternativa para para fechar uma ferida? Que tipo de fio se utilizava naquela época? Eram os fios usados para costurar roupa, né? E as agulhas também. Vocês acham que isso pode dar certo? Provavelmente não. Por quê? Porque o fio não está estéreo, porque o fio tem algumas características que a gente vai ver que propicia juntar a bactéria nele e causar a ruptura da sutura. Tá? A gente vai ver uma série de coisas, situações que eu vou colocar agora para vocês aí. Bom, o linho, ele rompe com infecção. Por que vocês acham que o linho rompe com infecção? Qual é a característica que o fio teria para romper uma infecção? Se eu suturar uma pele com linho, com fio de algodão, mesmo cirúrgico, esterilizado, ele vai ter um grande risco de ter decência de sutura. Decência de sutura é romper os pontos. Tá? A gente vai ver que característica é essa. Isso não se aplica somente à pele, isso se aplica a todos os órgãos que a gente está suturando. Se a gente escolher o fio inadequado, a consequência vai ser a ruptura do ponto. O ponto abre por dois motivos principais. Um, escolha do fio inadequado. E dois, escolha do diâmetro do fio inadequado. Tá? Bom, Ambroise Paré, ele foi um grande anatomista, tá? E ele já tinha preocupação. Por que a gente faz a sutura, gente? A gente faz uma sutura para aproximar as bordas de uma ferida, tá? E isso sempre existiu na história. Todo mundo sabia que tinha que juntar um corte para poder fechar e cicatrizar melhor, né? E aí, o Ambroise Paré já havia observado que, às vezes, só passar uma faixa e não utilizar um fio de sutura, às vezes o resultado era melhor. Tá? A gente vai ver por quê. E aí, ó, a preocupação dos pontos século V, a gente já está no século XVIII, olha como é que as coisas demoravam, né, para serem questionadas e modificadas. O John Hunter, ele começou a ver, pô, se a sutura abre, né, porque como é que ele suturava? Sutura contínua, igual fazer bainha de calça, tá? Todo mundo suturava continuamente. E aí o Hunter, no século XVIII, olha quantos séculos ele levaram para pensar em modificar a forma de sutura. Ele começou a dar pontos separados, né? Mas isso é o principal problema? Não é o principal problema, o tipo de sutura, né? Eles ainda suturavam com o mesmo fio que se suturava no século XVIII, no século V. Então, eles começaram a pensar numa outra forma. E o Hunter começou a suturar de pontos separados. Qual é a vantagem e desvantagem? A vantagem é que se arrebentar um ponto, os outros continuam fixos, né? Então isso é uma vantagem da sutura separada. E a desvantagem? Dá mais trabalho, tá? E aí a gente entra no século XIX com a principal preocupação dos fios, que é: eu preciso de um fio estéreo, eu preciso de um fio pronto para cirurgia. Não adianta eu fazer uma sutura com fio que não seja estéreo, que vai gerar o quê? A contaminação e a ruptura da minha ferida. Tá? Isso no século V, no século XIX, o Joseph Lister e a descoberta por Louis Pasteur dos germes começaram a entender um pouco melhor isso. Alguém reconhece o nome Joseph Lister? Pode responder. Não, né? Joseph Lister. Isso, aí, alguém está respondendo. Sabem tudo. É o Listerine, né? O Joseph Lister foi o cara que inventou o Listerine e a gente usa até hoje, né? Em 1860. E aí a gente continua utilizando o Listerine para fazer a antisepsia da boca, né?
Então, eles começaram a esterilizar o material com essa substância. E aí faltava o quê? Eu precisava criar fios próprios para a cirurgia, né? E isso só foi possível no século XX com a Revolução Industrial, né? Com a evolução de novos materiais e novas metodologias. E aí o George ele inventou, começou a industrializar os fios. E aí os fios começaram a ter uma finalidade para serem utilizados em cirurgia, tá? E aí as coisas começaram a dar um pouquinho mais certo, porque era feito especificamente para aquilo, né? Para operar. Bom, conceito. O que é um fio, na verdade? Os fios de sutura cirúrgica são materiais utilizados para aproximar tecidos incisados cirurgicamente ou lacerados em traumas e até mesmo para ligar vasos sanguíneos, tá? Quando a gente não tem um bisturi elétrico para cauterizar um sangramento de um vasinho, a gente amarra, ligar é quando a gente amarra um vaso, tá? Então a gente amarra o vasinho e deixa eu só desativar o som de alguém aqui. A gente amarra o vasinho para conter a hemorragia também. Então, os fios são utilizados mais basicamente para aproximar as bordas de uma ferida cirúrgica ou de um trauma. Com que objetivo a gente faz isso? Ora, o objetivo é facilitar o processo de cicatrização. Parece óbvio, né? Mas não é óbvio. Por quê? Porque eu tenho que escolher um fio mais adequado possível, porque a maioria dos fios vão causar alterações. É um corpo estranho para o organismo, então a maioria dos fios vão causar alterações. Então a gente tem que escolher um fio que seja apropriado e que gere menor reação tecidual possível, tá? Para não causar inflamação exacerbada. Bom, classificação dos fios. A classificação dos fios é uma das coisas mais importantes. A gente tem que saber do fio. Só um minutinho aqui que sumiu a minha tela. Pronto. Existem várias classificações. Uma delas é se o fio é absorvível ou se o fio não é absorvível, né? Por que isso importa? Isso é importante porque se eu usar um fio inabsorvível ou não absorvível, vai ser um corpo estranho que vai ficar lá para o resto da vida, né? Tem algumas situações que a gente precisa que o fio fique lá o resto da vida, tá? Eu tenho que imaginar logo de cara que isso seria o quê? Uma situação, o fio teria que ser o mais inerte possível. Ele não deve causar qualquer reação ao organismo de corpo estranho, né? Então tem que ser um fio muito bom. Se o fio é muito bom, provavelmente o fio o quê? É mais caro, né? Tem suas indicações. A gente também tem a classificação quanto à origem, tá? Nós temos fios de origem animal, nós temos fios de origem orgânica, nós temos fios de origem vegetal, nós temos os fios sintéticos, nós temos os fios de origem metálica, tá? Tá tranquilo? Tá rápido demais? Tá bom esse ritmo? Beleza. Show. Então, a gente tem ainda a classificação quanto à origem, né? Origem animal, exemplo, catigu simples ou cromado. Origem orgânica é o seda, origem vegetal, que é o algodão, e eu tenho sintética, que é nylon, poliéster, polipropileno, origem metálica, prata, cobre, aço, os clipes de titânio, tá? Que são usados em videocirurgia, e nos grampeadores mecânicos. E eu tenho as características físicas do fio, que são o que vai determinar, na verdade, a escolha. Eu sempre coloco como característica física, como exemplo, eu uso fio monofilamentar e multifilamentar. Tá? Por quê? Porque é a mais importante de todas as características. Tá? Na verdade, é o que me dá mais... que eu levo mais em conta para escolher um fio adequado. Tá?
Na imagem aí que vocês estão observando, qual fio que vocês acham que é monofilamentar e multifilamentar? O fiozinho de esquerda, vocês acham que é o quê? Mono ou multifilamentar? Isso, perfeito. Exatamente. Tá? Então, o fio da esquerda, ele é multifilamentar. O que significa isso? Ele é composto por vários filamentos, tá? E o da direita é monofilamentar, ele é composto por um filamento só. O que vocês acham que isso interfere numa ferida cirúrgica? Ora, imagina quantos filamentos tem aquilo ali, quantos buraquinhos existem para as bactérias se aderirem ao fio, né? Esse é o principal fundamento, né? Quando eu escolho um fio multifilamentar que tem as suas indicações, eu tenho que saber se o lugar que eu estou operando é contaminado ou não, ou se tem potencial de se ser contaminado. Porque se tiver, certamente vai entrar bactéria, vai entrar secreção ou pus nesses lugares, né? Nessas entrelaçados do fio. E o monofilamentar não entra nada. Né? Então, professor, então o monofilamentar é muito melhor. Sempre muito melhor. E sempre é muito mais caro. Tá? Bom, eu tenho essas características físicas dos fios cirúrgicos. Tá? Tensão, absorção tecidual, diâmetro, coeficiente de atrito, segurança do nó, elasticidade, plasticidade, memória. Vou te responder já. Reatividade tecidual, capilaridade, absorção de fluidos e cor. Todas essas características. Eu vou separar as principais no próximo slide. Nós precisamos saber decorar essas aqui. Essas aqui que vão interferir diretamente com o meu procedimento cirúrgico. Eu tenho uma pergunta aqui. Suturas para a área externa não é indicado o monofilamentar. Externa, não. Para a área externa é indicado o monofilamentar. É por isso que aquela foto lá da ferida, aquele fio é um fio multifilamentar. Né? Se ele é multifilamentar e vai ficar exposto, eu tenho contaminação até pelo ar, pelo ambiente. Né? Então, esse fio de região externa, ele tem que ser monofilamentar. Tá? Ele não pode ser multifilamentar. Isso, desculpa. Você perguntou se a área externa é monofilamentar. Toda sutura externa tem que ser um fio monofilamentar. Tá? Agora, existem situações internas que eu também tenho, né, que usar um monofilamentar. Só que a maioria dos monofilamentares são inabsorvíveis. E aí é uma desvantagem. Tá? É uma desvantagem, por exemplo, para suturar uma bexiga, para suturar um intestino. Tá? A gente vai chegar lá. Bom, diâmetro do fio, gente. O diâmetro do fio é importante? Porque ele é que vai determinar se aquela estrutura ela vai permitir que não se rompa, tá? E como é que eu escolho o diâmetro do fio? Vocês já devem ter ouvido falar, vendo esses programas, Grey's Anatomy ou até filme de médico, me dá um fio 3 zeros, me dá um fio 0, me dá um fio 2 zeros. O que significa isso? O diâmetro do fio ele é medido em número de zeros. 0 à esquerda. Quanto maior o número de zeros à esquerda, mais fio o fino é. Tá? Ele vai da numeração 12 zeros a 3, tá? Passando pelo zero. Um fio 2 zeros é mais grosso que um fio 5 zeros. Tá? Por quê? Quanto maior o número de zeros, mais fino o fio fica. Ok? Bom, outra coisa que é importante a gente observar é que o fio, gente, ele se eu estou trabalhando com nylon e se eu estou trabalhando com Vicryl, o nylon 0 é diferente do Vicryl 0, tá? Eles não têm a mesma força de tensão. Se eu mudo o material, eu vou mudar a força de tensão desse material ou a resistência desse material. Capilaridade, absorção de fluidos. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Quando vocês me entregarem o resumo, tem falando de todos eles, tá?
e eu quero que conste isso no resumo, tá? Eu vou explicar agora, vocês conseguem entender o que é capilaridade, absorção de fluido e aderência bacteriana? Vocês acham que é tudo a mesma coisa ou vocês acham que tem diferença nos três? Bom, eu vou tentar desenhar aqui para vocês, para a gente poder explicar. Tem diferença. Me diz a diferença de capilaridade para absorção de fluidos. Capilaridade é o que entra e a absorção é o que ele puxa, ou não? É bem confuso, né? Eu vou fazer o desenho e você vê se você me diz quem que é o quê. Isso é um fio, está imerso, tá? Num líquido, tá? Bom, esse líquido aqui, ele está em contato. Bom, tem substâncias aqui dentro desse líquido. Tá? Vamos lá. Esse líquido, ele está... O que vocês estão observando? Ele absorve, né? Ele passa do nível do seu contato, né? Então está subindo, ó, aqui, ó, no primeiro desenho, o líquido que está subindo acima da superfície de contato, tá? E no segundo desenho, ele só absorve o líquido quando está em contato abaixo da superfície. Então, o que é capilaridade? Capilaridade é quando eu vou imergir um fio num líquido e ele tem a capacidade de tracionar a substância ou absorver a substância acima do seu nível, tá? Do nível que ele está em contato com a água. Se ele está em contato com a água aqui, ele vai continuar puxando acima do nível, como está no desenho. No segundo é a absorção de fluidos. Ele absorve somente quando está em contato com aquele, com um nível. Ele não consegue puxar, tá? Entendido, então, a diferença de capilaridade para absorção de fluido? Repito. Desenho número 1. O fio que tem capilaridade alta, ele absorve o líquido acima do nível do líquido, tá? Como está no desenho, ó. Tá no desenho aí. Ele tá um monte de bolinha acima do seu nível. Ou seja, ele está puxando o líquido acima do nível onde ele está em contato. Isso é capilaridade, tá? Lembra do tubo de hematócrito que a gente coloca lá? Você coloca o tubinho de hematócrito e sobe, o sangue sobe, né, no tubo? É mais ou menos a mesma coisa, tá? No número 2, só vai absorver aonde tiver em contato, abaixo do nível, tá? Ele não sobe, isso é absorção só, ok? E a aderência bacteriana? A aderência bacteriana, alguns fios têm cargas iônicas que atraem bactérias pela carga iônica, então não tem nada a ver com esse processo, tá? Ok? Todos entenderam? Beleza? Então vou para o próximo. Diâmetro a gente viu. Quais são os principais... Falar da bactéria de novo? Falo. Da bactéria. A aderência bacteriana alguns fios têm carga iônica, tá? Assim como atrai outras substâncias, que a gente vai ver, por exemplo, suturar uma bexiga. Eu não posso suturar uma bexiga porque com um tipo de fio, porque atrai o cálcio, né? A maioria dos cristais que formam o cálculo na bexiga são cristais de cálcio, né? Oxalato, estruvita, mas tem cálcio na sua composição. E pela carga iônica, eles se atraem. E tem fio que atrai a bactéria também desse sentido, tá? Então, pela carga iônica, atrai a bactéria. Ok? Beleza. Eu vou colocar para vocês os principais fios
que a gente utiliza na rotina, tá? Existe um monte, gente, mas a gente vai ver quase todos, tá? Mas pelo menos os principais. O que você tem numa clínica, na verdade? Você tem numa clínica um Prolene, um Nylon, o Dexon, que é o ácido poliglicólico, e o Vicril. Esses dois últimos aqui, ó, Vicril. Ó, esse Vicril, tá? E o Dexon, que é o ácido poliglicólico. Muita gente, na verdade, é tudo, a gente chama tudo, quando alguém entrega pra gente um Dexon, que é um ácido poliglicólico, e a gente pede, me dá um Vicril, é a mesma coisa, tá? A diferença é que um foi produzido ou desenvolvido pela Ético, né? Pela Johnson, e o outro foi uma outra patente para concorrer com a Ético. Então, mas eles têm quase as mesmas características que a gente vai ver. Então, o que vocês devem ter na clínica de vocês? Eu devo ter pelo menos um Vicril, um Prolene e um Nylon. São os três principais, tá? Aqui tem uma tabela com tudo que vocês precisam saber do fio, tá? Eu não sou muito fã de tabela, né? Mas uma memória visual, quem tem memória visual, quem gosta de olhar e ver, tem a origem, né? A composição de cada um, se ele é mono ou multi, né? O torcido são multi, tá? E o trançado, o resto é monofilamentar. A cor influencia, tá? A gente vai ver por quê. Vou falar já já. Isso. Vicril é o poligalactino 910. Aí tem o tempo, gente, olha, que é importante. O tempo de resistência tenso, a gente vai ver. E o tipo de absorção desses fios. É importante a gente saber, tá? Então, vamos começar a falar dos fios. Eu separei para vocês os fios absorvíveis e os fios inabsorvíveis, ok? Vamos começar a falar dos fios absorvíveis primeiro, ok? Catigu. Bom, Vicril, Nylon, Prolene. Vicril, Nylon e Prolene. Tá? São os principais fios que vocês têm que saber e conhecer. Bom, tem que ter na clínica, tá? Se você tem isso na clínica, você faz qualquer coisa. Ah, professor, então você já começa com Catigu. Porque Catigu é um fio horroroso, tá? É um fio que causa muita reação. Então, a gente quase não usa. Tem as suas indicações. Gente, as indicações, elas vão ser de acordo com as características físicas do fio. Tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque se você comprar uma caixa de fio, vai vir igual uma bula de remédio. Tá? E ali vai te dizer quais são as indicações do fio. Se você se basear por isso, você se lasca. Tá? A gente vai ver agora por quê. O Catigu é um fio de origem animal, tá? Ele é feito da submucosa do intestino delgado de ovelhas ou da camada serosa do intestino delgado de bovinos. É um fio, portanto, de origem o quê? Proteica. Ele é puro colágeno, tá? Gente, eu estou usando uma proteína de uma ovelha, de um caprino e um bovino, num canino ou num felino. Vocês acham que isso pode dar uma alta ou baixa reação inflamatória? Muito alta, né? Muito. Né? Então, é por isso que eu já logo falei de cara. Eu odeio Catigu, porque causa uma reação inflamatória. Qual é o objetivo da sutura? Facilitar o processo de cicatrização. Né? Tu acha que você vai facilitar o processo de cicatrização usando um troço que causa uma baita de uma reação inflamatória? Não. Né? Então, por que usa? Vou chegar lá. Mas a gente, graças a Deus, quase não usa esse tipo de fio. Tá? Mas foi um dos primeiros fios industrializados, era o que eles conseguiam fazer. Tá? Lembra? Século XX, Revolução Industrial,
E que ano nós estamos? 2020, né? O conhecimento ele é lento, né? Então ainda existe coisas que foram feitas no século passado usando até hoje. Bom, ele é um fio. Preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Ele é um fio considerado monofilamentar porque é feito de um filamento só, tá? Porém, eu classifico como multifilamentar. Ele é um fio monofilamentar feito de um filamento só, mas eu classifico ele como multifilamentar. Por quê? Porque é um fio que tem todas as características ruins do fio multifilamentar. Quais são? Ele não tem várias porosidades? Então ele tem alta absorção de fluido, alta capilaridade, alta reação inflamatória. Tudo de ruim ele tem, tá? Então, pelas características físicas, eu considero ele como multifilamentar, tá? Ele tem a cor amarelada, ele vem dentro de um líquidozinho preservante, ele tem uma força têncil no primeiro dia de 100%. Em 7 dias ela cai para 40%, em 10 dias para 5%. Qual é a importância que vocês acham que isso tem? A importância disso, gente, é a força têncil, é a capacidade que ele vai ter manter a sutura íntegra, tá? Se em 7 dias cai 40%, eu tenho que saber se o tecido que eu estou suturando, ele vai cicatrizar em 7 dias, tá? E quase nenhum cicatriza. Com exceção de quê? Qual o tecido que cicatriza muito rápido? Pode responder aí. Isso aí, Lana. Força têncil é a capacidade de manter o fio sob tensão ou as estruturas sobre a sua forma. Tá certo. A pergunta que eu fiz. Qual foi a pergunta que eu fiz, gente? Ninguém respondeu. Isso, respondeu. Eu perguntei qual é o tecido que cicatriza muito rápido. Mucosa, tá? Então o Catigu, ele pode ser usado em mucosas, né? Porque vai cicatrizar rápido, ele é absorvido em 8 dias, olha lá, cerca de 8 dias por fagocitose, e vai embora. Acabou, tá? Então ele ainda serve para suturar mucosas, tá? Mas vai causar uma baita reação inflamatória, tá? A gente tem opções melhores. Vamos lá. Benefício. O Catigu, rápida absorção, evita a permanência do corpo estranho na intimidade do tecido. Boa, Bruna. É isso aí. A Bruna está perguntando se ele pode ser usado para bexiga. Pode. Vou falar dele agora. Eu vou falar exatamente desse exemplo, tá? Ele de baixo preço, ele é baratinho. Ele pode, olha aí, ó. Isso está na descrição dele. Pode ser usado na maioria dos tecidos. Pode, mas deve? Não, não deve, tá? Desvantagem: maior reação inflamatória. Não deve ser usado em lugares que tem muita tensão, né? E tecidos que demorem a cicatrizar. E ele fica quebradiço depois que ele sai daquele líquido, tá? Em relação à bexiga, gente, preste atenção. Para o cirurgião, o que interessa nas vísceras ocas? Mucosa, muscular e serosa, tá? Seromuscular e mucosa, tá? É o que a gente consegue visualizar para suturar, tá bom? Como a Bruna deu exemplo, bexiga, ótimo bexiga. Eu tenho umas alternativas para suturar bexiga, tá? Mas quando a gente for falar de Vicryl, bom, eu tenho que pensar numa coisa bem importante quando eu estiver suturando vísceras ocas, tá? A flora envolvida, se está contaminada ou não,
e o tipo de fio que eu vou usar. A maioria dos fios que são usados para fazer essa cirurgia é o Vicryl. Por que o Vicryl não deve ser usado na mucosa da bexiga? Porque o Vicryl tem na sua composição cálcio, tá? E se eu tenho oxalato de cálcio, se eu tiver cristais na bexiga, lá flutuando, e tem um pontinho aqui na bexiga, os cristais vão, por atração de carga iônica, se aderirem ao fio. Então, até ele leva 70 dias para ser absorvido. Em 70 dias já formou um novo cálculo, tá? Em dias, você já vê cristais se formando e aglomerando no Vicryl, tá? Então, às vezes, as pessoas usam Catigu, tá? Tem outras alternativas. A gente pode usar o Monocryl, por exemplo, tá? Mas nunca um fio inabsorvível. A gente vai ver. Olha lá, olha as indicações do Catigu. Sutura de tecido adiposo, né, subcutâneo, ligaduras de vasos, suturas de mucosa e a pele na região genital. Episiotomias, mas não aconselho, tá? Tem fios melhores. Catigu cromado, ele tem as mesmas características do Catigu simples, só que ele ganha um bicromato de potássio, tá? Ele diminui um pouco a reação inflamatória, tá? Em alguns casos. Em gatos, às vezes até piora, tá? Por que deram esse banho de bicromato de potássio? Para aumentar a força de tensão dele, para ele durar um pouquinho mais. E às vezes, na época que ele era usado, e era lá no século passado, as pessoas fechavam peritônio com Catigu cromado. Era o que tinha de causar menos complicação. Quer dizer, causava hérnias, né? Mas em relação a fibrose, o corpo estranho atrapalhando, contaminação, se eu usar um algodão para fechar um peritônio, era mais arriscado, tá? Qual é o grande problema da contaminação no fio, gente? Preste atenção. Lembra, se eu usar um fio monofilamentar, o fio não tem sistema de vasos sanguíneos, tá? Se a bactéria contaminar o interior do fio, o antibiótico não vai chegar até lá. Não tem vaso para levar o antibiótico. Então aquilo vai ficar contaminado, causando reação inflamatória durante muito tempo, tá? E esse é o grande ponto do fio. Bom, aí o Catigu, vamos voltar para o Catigu cromado. O Catigu cromado passou de 7 dias, ele agora passa a ter 65% de resistência, 14,40, 21,10. E é absorvido da mesma forma por fagocitose. Tá? As indicações de benefícios são os mesmos, tá? E aí, ó. Ah, tá, repito. Deixa eu só terminar aqui. Pediu para repetir o que antibiótico não chega no fio. Vou repetir. E na indicação do Catigu cromado, você está vendo aqui no slide o quê? Que a sutura, olha aqui, ó. Suturar músculos, aponeuroses e vísceras, né? Gente, não deve suturar aponeurose, fechamento de peritônio com Vicryl, mesmo com Catigu cromado, porque o Catigu cromado vai romper. Ainda mais o cachorro, que é todo o peso do abdômen. Porque antigamente o paciente humano operava, fazia uma cirurgia e ficava uma semana de cama, né? Então, uma semana, 10 dias de cama, dava tempo de cicatrizar o peritônio. Nosso paciente acabou a cirurgia, vai para casa, no mesmo dia já está andando, né? E às vezes não dá tempo de cicatrizar, e o peso todo do abdômen fica em cima do fio, vai romper. Então não fechem peritônio com o Catigu. Tá? Pergunta da Luiz. Luiz, a questão do antibiótico. Se eu uso um fio multifilamentar num lugar que está contaminado, todos os fios multifilamentares eles têm alta capilaridade, tá? Que é a capacidade de absorver fluido acima do nível do líquido. Imagina eu passar um ponto no intestino, na luz do intestino, eu estou suturando duas bordas de intestino, tá? Aqui é o intestino e o outro. Aí você passa um fio total aqui, faz uma sutura total. O fio foi na luz do intestino, aqui está a luz. Aqui está cheio de bactéria, não está? Se ele tem alta capilaridade, a bactéria vai entrar
e ficar em contato além da superfície de contato, certo? E aí ele passa a contaminar toda a ferida. O antibiótico vai circular no órgão, ele não circula no fio. O fio não tem sistema capilar para levar o antibiótico para o interior do fio, tá? Então, talvez o único lugar que isso funcionasse é na bexiga. E quando a gente faz uma sutura na bexiga total e você está usando uma enrofloxacina ou uma quinolona, que é eliminada via urinária, então no xixi vai ter ainda o antibiótico na sua forma ativa, e aí quando absorver o xixi pelo fio, pode absorver também a bactéria, o antibiótico, tá? Mas mesmo assim, nos outros sistemas isso não funciona. Se o líquido que ele estiver absorvendo não tiver solução, o antibiótico ou o antibacteriano, não vai entrar no interior do fio. E o fio vai ficar contaminado. E o organismo vai ficar tentando eliminar aquela contaminação. Tá? Por isso que, às vezes, quando a gente tem um granuloma de coto uterino no quadro de piometra, é muito ruim. Porque provavelmente contaminou o fio. Principalmente as pessoas que transfixam o útero. Transfixou o útero cheio de pus e você contaminou o fio todo. Tá? Mas isso a gente vai dar as complicações, tudo bonitinho, para quando falar dos sistemas. Esclareci sua dúvida? Beleza. Bom, isso. A questão, a Gabriela está perguntando se a capilaridade e a absorção de fluido varia de fio para fio. Varia muito, né? Eu tenho a principal característica. Primeiro eu tenho que colocar aqui o seguinte: os fios que são monofilamentares, têm baixa capilaridade e baixa absorção de fluido. Às vezes não tem capilaridade nenhuma, tá? Os fios multifilamentares vão ter alta capilaridade, alta absorção de fluidos. É isso que vocês têm que decorar, tá bom? O Vicryl, ele é o fio que vocês mais vão usar na vida de vocês. O Vicryl e o nylon para pele, né? Sabendo usar o Vicryl, você pode fazer pontos com qualquer tipo você pode dar ponto em qualquer tipo de estrutura, desde que você aplique os pontos de maneira adequada, né? Vamos lá, o Vicryl, ele é ele é poligalactina 910, né? Que a Rose já colocou lá atrás. Ele tem essa composição toda aí que a gente está vendo, né? E ele aqui, ó, estearato de cálcio. 50% dele tem estearato de cálcio. Ou seja, tem cálcio na sua composição. Por isso que é contraindicado estrutura de bexiga. Carga iônica, cálcio vai aderir e vai formar cálculos rapidinho, tá? Quando eu falar dos sistemas, a gente vai voltar a falar desses fios, porque eu vou explicar tudo isso, mas é importante vocês saberem as características desses fios agora, tá bom? Bom, ele é um fio lá, ó, sintético, de origem trançado, tá? Ou seja, ele é monomulti. Isso, multifilamentar. Violeta e incolor. Ah, eu não falei da cor, gente. A cor influencia. Influencia. Sabe por quê? Porque muitos desses fios, principalmente o Vicryl e o Monocryl, são usados para fazer sutura intradérmicas em plástica, tá? E às vezes, em humanos, isso é muito comum, eu nunca tinha acontecido comigo na veterinária. O cirurgião plástico ele não pode fazer uma sutura intradérmica com Vicryl violeta, porque a pele absorve o pigmento do fio, fica marcado uma tatuagem, tá? Então deve-se evitar usar esse tipo de fio. Nunca tinha acontecido comigo. Eu sempre fazia sutura intradérmica com Vicryl violeta. Até que eu fui operar um show que não enxerga nada, né? O Sharpei não enxergava nada. Eu fui fazer uma blefaroplastia. Lembra de blefaroplastia? Lembra de blefaroplastia? O que é? Pálpebra, cirurgia de pálpebra. Por que existe fio colorido?
porque é a cor natural deles. Para existir fio branco, ele tem que tomar um banho de alguma substância para descolorir, então o fio fica mais caro. Por isso que existe fio colorido, tá? Então eu fui suturar, como eu fazia sempre sutura intradérmica, o que eu fiz? Fui lá, suturei a pálpebra do cachorro, bonitinho, e sem dar ponto de pele, só intradérmica, ficou linda para não ficar cicatriz. O cachorro ficou com a tatuagem do fio. Ficou aquela coisa horrorosa, como se o cachorro tivesse uma sobrancelha. A minha sorte é que o pelo cresceu e sumiu. Senão eu ia ter que reoperar o cachorro para tirar a tatuagem. Na pele, na barriga, nunca, já operei show, mas não sei se vocês já viram, quando você corta a pele do show, do Shar-Pei, desculpa, o Shar-Pei tem muita mucina. E eu acho que aquilo atrapalha, ou absorve rápido o fio e ficou a tatuagem do fio, tá? Mas na barriga não tem tanta mucina assim, é mais naquelas regiões de dobra. Que ela fica aquela água, aquela coisa escorrendo, aquele negócio estranho. Ah, não tenho foto. Devia ter tirado. Fiquei tão nervoso na época que eu não tenho foto. Mas de qualquer forma o pelo cobriu. E aí, graças a Deus, não precisei reoperar o cachorro. Bom, então a cor importa, tá? A cor é basicamente para isso. Ele é esterilizado, tá? Por gás, óxido de etileno. A resistência dele, 100% no primeiro dia, 14 dias 65, 21 dias 30 a 40, 28, 5 a 10. A absorção dele é de 56 a 70 dias. E ele já é absorvido por um outro mecanismo, olha, por hidrólise, tá? Ou seja, eu preciso das enzimas para fazer a quebra desse fio, tá? As indicações. Os benefícios. É o fio. Alguém está me perguntando, se eu perguntar para vocês se o Catigu é mono ou multi, pode dizer que é multi. Tá? Mas eu não vou fazer essa pergunta. Por que eu não vou? Porque alguém pode ir lá no livro, pegar um livro, professor, mas está escrito aqui no livro que o fio é mono. Então eu não vou perguntar coisas que vão gerar discussões de bobagem, inúteis, né? O que eu quero que vocês saibam é que se usar esse fio, ele tem todas as características ruins do multi, tá? Então as complicações vão acontecer. As complicações que eu tenho que esperar são as de um fio multifilamentar, beleza? Bom, benefícios: tecido de cicatrização a gente pode usar ele para tecidos que precisam cicatrizar com velocidade menor, peritônio, pode usar qualquer outro órgão que demore um pouco mais. E ele é infinitamente mais resistente que um Catigu, tá? Que um Vicryl. Desculpa, o Catigu é muito mais resistente que um Vicryl. Bom, tem muita coisa para falar, gente. Eu vou direto. Indicações dele: suturas, tecido adiposo, ligaduras de vasos, submucosas, pele na região genital. Tá vendo? Ele tem as mesmas indicações que o Catigu e é muito melhor que o Catigu. Então eu não vou usar o Catigu com exceção da bexiga, tá? Aí eu tenho o ácido poliglicólico, que é o primo do Catigu. Que é o primo do Vicryl. As mesmas características, mesmas indicações, tá? Tem gente que acha que ele ainda é melhor que o Vicryl, tá? Claro, a concorrência inventou o fio e tentou melhorar esse fio para poder brigar de alguma forma. Aí eu tenho, olha só, a gente vai começar a entrar nos fios maravilhosos, tá? A polidixanona, que é o PDS, tá? Ele é um fio. Aí a gente começa a falar de fios monofilamentares, tá? Absorvíveis, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é difícil você achar um fio monofilamentar absorvível. Por que é difícil, professor? Porque é muito caro, tá? Vou te dar um exemplo. Uma caixa de Vicryl custa aí uns R$300. Uma caixa de polidixanona custa uns 500. E aí a gente vai ver os próximos, que é muito mais caro. Ele tem uma duração muito maior,
Tá? Então, ele pode ser usado, olha lá, ele absorve pelo menos aí, ó, ele fica aí em torno de 6 a 7 meses no organismo. Tá? Então, ele é ótimo para fechar tendão, cápsula articular, parede abdominal, né? O peritônio demora para fechar. Então, a gente começa a falar ainda de absorvível e agora entramos no multi, no monofilamentar, tá bom? Então, ó, absorvível monofilamentar. Primeiro, PDS, polidixanona. Segundo, poliglicaprone, tá? É o monocrio. Ele já é um pouco melhor do que o PDS. É questão de preferência, mas ele causa menos reação do que o PDS, tá? Ele dura 90 a 120 dias. Ele é muito mais caro que o Vicril, um pouco mais caro que o PDS, em torno de 800 a 900 reais uma caixa aí de monocril, tá? Indicações as mesmas. Agora, desculpa, a gente começa a entrar em fios, monocril, a gente começa a entrar em fios que eu posso suturar e na luz de um órgão, porque eles têm baixíssima capilaridade, baixíssima absorção de fluidos, tá? Então, consequentemente, vai ter menor propensão a absorver fluidos e bactérias e romper a minha sutura, tá bom? Então, a monocril, fio maravilhoso, só que é bem caro, R$900 é caro. R$900 uma caixa vem normalmente com 24 fios, tá? E aí eu tenho o que eu acho, é minha opinião isso, que daqui a alguns anos eu já vejo com mais frequência nos hospitais, tá? E é o Monocril Plus. Nós temos também o Vicril Plus, que eu não coloquei lá. Mas toda vez que você tiver escrito Plus na caixa, significa que ele tem ação antibacteriana. Olha ele na placa de Petri. Né? Não cresce bactéria perto dele. E ele é monofilamentar, absorvível. Professor, por que a gente não usa sempre esse fio? Porque ele custa mais de R$1.200 a caixinha. Tá? Mas eu acredito... Não é uma preocupação. Por quê? Estou perguntando se isso não é uma preocupação a longo prazo. Não, porque ele não é antibiótico. Ele não diz também o que é que ele tem na composição que não deixa crescer. Pode ser carga iônica, ele tem uma série de substâncias ainda, tá? Mas não chega a ser uma preocupação a esse nível, não, porque não sei se é ou água ozonizada, não sei, ninguém descobriu ainda, tá? Mas é o fio, melhor tipo de fio. Macete para vocês, numa prova, se caiu lá uma questão, sutura total que vai à luz de um órgão, se tiver na opção Monocril Plus, não tenha dúvida. Qualquer coisa que tenha Monocril Plus, marca Monocril Plus. Por quê? Porque Monocril Plus pode ser usado em tudo. Pode ser usado na superfície, pode ser usado interno, pode ser usado em sutura total. A gente vai ver o que eu estou falando de planos quando eu falar de intestino. Tá bom? Bom, de fios era isso. Agora, de absorvíveis. Vamos entrar nos não absorvíveis. Algodão. O algodão é um fio de fibra vegetal. Professor, você botou aí no final do slide que ele é absorvível por fagocitose. Todo fio que dura no organismo mais de um ano, ele é considerado inabsorvível, tá? De alguma forma, os fios inabsorvíveis, algumas pessoas conseguem, o organismo consegue destruir esse fio, tá? Então, durou mais de um ano, é absorvível. Tem várias cores. Só não use na veterinária internamente o azul, que dá muita reação com corante, tá? Causa granuloma. Benefício, é macio e de fácil manipulação. Aí, gente, preste atenção nesse benefício. Talvez seja o maior benefício dos fios multifilamentares, tá? Por quê? Ser macio. Se ele é macio, quando eu vou apertar, é algodão. Tem vários nomes comerciais. Estão perguntando qual é o nome do fio. Algodão.
ser macio, a única vantagem que eu vejo do monofilamentar para o multi é que ele é macio. Ou seja, na hora de eu fazer o nó, ele não tende a soltar. Todos os fios multifilamentares, eles são mais seguros para amarrar o nó, tá? Todos os fios monofilamentares, ele tende a desfazer o nó. Por isso que quando eu vou dar um nó com um fio monofilamentar, o nó tem que ser duplo. Por quê? O primeiro nó que eu der simples, ele vai tentar desfazer. Isso se chama memória, que é a capacidade que o fio tem de voltar ao seu estado natural. Tá? Então, ó, o fio monofilamentar, eu sempre tenho que dar um nó duplo, o primeiro nó. Tá? A gente vai ver os nós daqui a pouco. E o multifilamentar, a gente consegue dar um nó duplo e ele não solta mais. Tá? O nó simples, ele já fica. E o nó duplo não solta mais. A gente vai ver isso daqui a pouco falando de nós. Olha lá, produz um nó firme e é baixo custo. No algodão é um fio muito barato. E é um fio muito forte. Tá? Olha lá, ó. A desvantagem é que ele é o quê? Multifilamentar. A alta capilaridade. Tá? Ele é mais utilizado para ligar vasos. Tá? Às vezes eu gosto de fazer castração com esse fio quando eu tenho um algodão preto, de cadela obesa, tá? Porque ele é mais fácil de manusear e eu consigo apertar aquele tecido de gordura no pedículo ovariano, quando a gente levanta para ligar. Então eu às vezes prefiro quando eu pego uma cachorra muito gorda, tá? Nunca deve ser usado na pele. Aquela primeira imagem que a gente viu lá, por quê? Porque ele é multifilamentar e propicia aderência da bactéria e aí rompe o ponto. Então nunca deve ser usado em pele. Eu ainda tenho o que? O seda. Provém do casulo do bicho da seda. Tá? Ele é um pouquinho melhor que o algodão. Ele é multifilamentar, mas ele é um fio enceradinho. Ele tem mais dificuldade da bactéria penetrar nele e fazer capilaridade. Tá? Nylon. Aí a gente já passa para os fios monofilamentares. O nylon é um fio monofilamentar e é usado basicamente para pele, tá? Sim, para pele. É um fio sintético. No slide está escrito monomulti. Nunca vi um multifilamentar nylon, tá? Só o nylon cirúrgico monofilamentar. Então nem classifica ele como multifilamentar, não. Normalmente preto ou incolor. Incolor também não é muito usado, só o nylon de pesca, que é o nylon incolor. E aí, só reforça a têncil de 100%. Tá? Em um dia, em um ano, mantém. Mesma coisa que o fio vai estar lá. Ele é degradado por degradação enzimática pelo organismo. Tá? Ótima tolerância tissular, ótima resistência a têncil, pode ser usado basicamente em todas as suturas externas. Tá? Ele é um fio monofilamentar, sutura lisa, pouco atrito, fácil confecção dos pontos, ideal para fechamento de pele. Desvantagem, em algumas situações o coeficiente ele acha uma desvantagem, mas eu não acho, coeficiente de atrito, fricção, eu acho vantajoso ser mono. Eu acho que a única desvantagem é ele ter alta memória, ou seja, a capacidade de voltar ao seu estado natural. Então ele pode voltar. Não deve. Bruna está perguntando se pode usar no músculo. A única condição que a gente sutura o músculo mas aí não é o nylon. Por quê? O nylon ele tem agulha cortante. A gente vai falar de agulha. Mas na prática, a agulha é triangular, ou seja, ela corta. Então quando passa no músculo sangra. Mas por que no músculo a gente pode usar? Aí a gente usa o prolene, que é o próximo fio que a gente vai ver. Por que o prolene? Porque o prolene não vai ser absorvido quando a gente precisa suturar. Não no acesso ortopédico, tá, Bruna? Eu estou falando em músculo, por exemplo. No caso de hérnia,
uma hérnia inguinal, uma hérnia perineal, uma hérnia umbilical, você deve usar um fio inabsorvível. E o que a gente usa é o prolene, tá? Pode usar o nylon? Pode, mas eu não uso porque o nylon tem agulha cortante, às vezes rasga o músculo, tá? Então a gente usa o prolene. Então, muita gente castra, usa só nylon, porque é um fio que é monofilamentar, fecha peritônio com nylon. Quando você passa a mão na barriguinha do cachorro, você sente, né, o fio. Não é o correto, tá? Por que usa? Porque é um fio monofilamentar que não tem capilaridade, que tem baixa capilaridade, tá? Então tem baixo risco de contaminação. E é baratinho, por isso que todo mundo usa nylon, tá? Projeto, essas coisas, todo mundo faz com nylon. Porém, preste atenção, se o fio é estéreo, tá? Ele tem baixa capilaridade, é monofilamentar. Se você contaminar o fio, ou usar aquele pano de campo miudinho, ou nem usar pano de campo, e encostar numa superfície contaminada, você vai levar contaminação lá para dentro e não vai resolver o problema nunca, porque o antibiótico não chega dentro desse fio. Você vai ter que reabrir o paciente para tirar o fio que está contaminado, tá? Então esse é o grande, é por isso que muita gente usa nylon para fazer aí as castrações, porque é baratinho e é monofilamentar. O nylon, ele tem muita memória, tá? Quando você abre o fio, ele tem a capacidade, ele fica todo, o nylon, quando você abre ele fica cheio de voltinhas. Você estica, ele fica cheio de voltinhas. Você estica, ele fica cheio de voltinhas. Isso é a capacidade dele voltar para o seu estado natural, é a memória, tá? Significa que se você não tem alta memória, não tem pouca não. O nylon tem alta memória. Tá vendo? Aí você vai ver lá na embalagem do fio, tá dizendo que ele tem pouca memória. Não tem pouca memória, tem alta memória. O prolene tem menos do que o nylon, tá? Beleza. Qualquer dúvida é só falar. E aí tá o prolene, tá? O próximo slide. O prolene é um fio quase que inerte ao organismo, tá? Eu, sinceramente, só que é um pouquinho mais caro do que o nylon. Pouquinho. Tá? Mas quando o pessoa vai fazer projeto, vai fazer castração em um lugar barato, usa o nylon porque é mais barato. Mas ele tem menos características de dar reação inflamatória, aquele brocotoma que o pessoal passa na barriguinha, sente os pontos do nylon, o prolene seria menor, tá? E ele é um fio utilizado para sutura de vasos, tá? O prolene. Ele pode ser usado também em intestino, em estômago, sistema digestivo, porque ele é monofilamentar. Ainda estamos falando de monofilamentares, tá? Pode ser usado em sutura intradérmica também. Vamos falar agora de nós e suturas. Gente, o que é um nó? O nó é entrelaçamento ordenado feito com as extremidades de um fio livre cirúrgico, com o objetivo de fácil execução, ajuste perfeito das bordas e evitar o afrouxamento. Tá? Um nó, preste atenção, um nó ele é composto de 3 seminós, tá? Então, um nó tem 3 nozinhos para formar um nó. O primeiro é contenção, o segundo é fixação e o terceiro é segurança. Então, para eu fazer um nó, eu tenho que fazer 3 seminózinhos, tá? E aí é o que eu falei para vocês. Se eu estou no fio monofilamentar, o primeiro ponto, o primeiro nó, a primeira amarração vai ser duplo, tá? Então eu vou fazer um nó duplo. Eu vou ensinar vocês na prática, não se preocupem com isso. O segundo simples e o terceiro simples. São sempre três no mínimo, tá? Com fio multifilamentar, 3 é o suficiente. Com fio mono, às vezes você pode ter que dar mais ponto, mais nós, tá bom? E ponto. O que é um ponto, professor? É o segmento de fios
compreendendo duas passagens num tecido, com distâncias consecutivas, com distâncias equidistantes da borda da ferida, com o objetivo de aproximar as bordas, tá? Então, o ponto é a passagem de um fio entre as bordas da ferida, com o objetivo de aproximar essas bordas, facilitando a cicatrização. Um conjunto de pontos é chamado de unidade de síntese, né? Suturas cirúrgicas são um conjunto de pontos aplicados com o objetivo de fixação e sustentação naquele tecido até que ele cicatrize. Tá bom? O importante quando a gente faz uma sutura, seja em qualquer estrutura, tá? Porque quando a gente fala de síntese, a gente pensa na pele. Oi, fala. Isso. 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 Um conjunto de pontos é uma unidade de síntese. Síntese é uma sutura. Diérese, hemostasia e síntese. Síntese, sutura. Tá? Sutura é um conjunto de pontos. O tipo de fio que precisa dar 2 voltinhas para fazer o primeiro nó é o monocril, ou seja, os fios monofilamentares, vicril, monocril, nylon, prolene, tá? Esses fios monofilamentares precisam dar 2 voltinhas. O primeiro só, depois normal. Suturas. A importância. Olha aí a maneira correta de segurar um material. Olha, dedão e anelar. Dedão e anelar, ok? Falha nossa. Vamos lá. Aplicação das suturas. Você vai usar as suturas em todos os tecidos que vocês incisaram. Tem que fechar plano a plano, tá? Então, ó, sutura no subcutâneo. Qual é o tipo de fio que eu tenho que usar para subcutâneo? Absorvível, tá? Normalmente, qual é o tipo de fio que usa? Vicril, ácido poliglicólico, tá? Catigu é indicado, mas vai dar uma reação inflamatória. E para que se fecha subcutâneo, gente? Para não fazer coleções de seroma, tá? Acumular líquido ali. Você descolou o subcutâneo e fechou lá uma cavidade abdominal. Se você deixar esse pedaço descolado, aquilo ali vai soltar seroma, vai soltar líquido. E aí, edemacia, e depois você vai ter que drenar, pode virar um abscesso. Então você tem que fechar todas as estruturas que você abriu. Qual fio subcutâneo? Vicril. Normalmente o vicril, aí depende do tamanho, mas normalmente eu vou usar um 2 zeros, um 3 zeros, ou da tensão da área. Músculo. Aí alguém perguntou de músculo. Qual o tipo de ponto? O tipo de ponto para subcutâneo. Tanto faz, tá, gente? Separado ou simples. A gente vai ver os tipos de ponto agora. Músculo. O ponto menor, com que esqueminhe o menos possível o músculo, tá? Quando eu vou fechar músculo, com exceção de acessos de hérnia, só para aproximar as bordas, não precisa apertar muito, tá? Tem ortopedista que nem fecha o músculo, mas a gente, quando vai fazer uma hérnia, é diferente, que é a abertura de 2 faixas musculares, eu preciso recompor essas faixas, no caso de hérnia é diferente, a gente vai ver lá na patologia, tá? Mas fechar um músculo com acesso ortopédico é um fio absorvível. Vamos lá, tipo de sutura. Sutura em pontos separados, nós já sabemos qual é a vantagem, né? Se arrebentar um, o resto fica viável. Menor quantidade de corpo estranho na ferida e baixa isquemia da ferida. A desvantagem é que ela é mais trabalhosa, tá bom? Nós vamos ver durante o curso ponto simples, ponto com nó para dentro do interior da ferida, ponto em U horizontal, ponto em U vertical e ponto em X. São os pontos, os tipos de sutura simples, pontos separados, tá?
Como que eu faço um ponto? É simples. Não dá para vocês ficarem olhando aqui agora, mas só para ter uma noção. Na prática, a gente vai fazer isso. Todo mundo já está com o seu material de treinamento? Se tiver, a gente já começa daqui a pouco a fazer. Beleza. Eu vou passar. Não, aqui não, tudo bem. Hoje não. Mas já está todo mundo comprou. Quando a gente retomar as aulas, a gente mete bronca, tá? Ou quem já puder ter acesso ao material, for vassouras, pegar o material, já fica guardado, que se tiver todo mundo acesso, a gente faz aula prática online também. Ponto simples. Você vai passar, tá uma ferida aqui, desse lado, aproximou, como está aí no desenho. E aí, deu um nozinho, passa em volta do porta-agulha e puxa o fio. Vocês vão ver na prática. Assim fica difícil. Bom, aí, olha a ferida, olha aí, ó. Passa de um lado, entra do outro, tá? E faz o nó. Eu vou dar um nó com esse pedacinho, tá? Ó, o que é importante, gente? É importante eu saber que essa distância aqui, a distância da borda da ferida que eu entrei, tem que ser igual à distância da borda da ferida que eu vou sair, tá? Se for diferente, o pedacinho que ficar menor, o pedacinho que fica maior vai trepar em cima da ferida, tá? E aí faz isso aí, ó. E aí o tecido demora para cicatrizar mais, tá bom? Ou faz isso, ó, tá? E aí a ferida demora para cicatrizar. Olha aí, ó. Tá? Ponto em U horizontal ou Wolf. A gente chama normalmente de U, tá? Olha, a gente entra de um lado, sai do outro. Entra do mesmo lado, sai do outro, tá? A diferença de pontos para 4 apoios para 2 apoios é que 4 apoios ele é mais hemostático, tá? E tá bom, pode levar uma língua de boi. O ponto em 4 apoios é U, Donati é U, que é o Wolf, Donati e X, tá? São os pontos em 4 apoios. Eles são mais hemostáticos, ou seja, controla melhor o sangramento. Eles são mais resistentes, porque tem 4 apoios numa área de dobra, por exemplo. Se eu botar um fio, um ponto simples, a hora que eu dobrar pode rasgar ou rebentar o fio. Quando tem 4 apoios, essa área é mais resistente, tá? O U. Então, ó, ponto de 4 apoios. Donati, U e X, tá? São usados para áreas de tensão, articulações. Tirei um tumorzinho de pele aqui, a pele está um pouco sob tensão, eu vou dar um ponto de 4 apoios. É mais seguro, tá? Perdida aonde? Vamos lá. Então, aqui, ó. Esse ponto aqui que eu tá vendo, eu mexi aqui com um laser. Ó, ponto em U. Ele entra aqui, aí sai, entra do mesmo lado e sai do outro lado. E aí você dá um nozinho aqui, ó, tá vendo? Até ele já fez um nó duplo, ó. Ó, nó aqui é duplo, tá vendo? Aí o Donati. Donati é aquele ponto que a gente chama de longe, longe, perto, perto. Tá? Ó, longe, longe, perto, perto. Tá? Observe que ele vai profundo, vai lá no subcutâneo e corre intradérmico. Não se preocupe em entender, só lembra que existe ponto em U, que é o Wolf, o vertical, que é o Donati, o ponto em X, que é o ensaio do contínuo, mas a gente vai ver tudo isso na prática. Eu não vou cobrar que ponto é esse, um desenho na prova. Você tem que entender que ponto em U, Donati e X são pontos de 4 apoios que são o quê? Mais hemostáticos. São pontos que promovem melhor a hemostasia, tá bom? E mais resistente. Em algumas vísceras maciças, a gente vai usar esses pontos, tá? Rim, baço, fígado, porque se imagina tentar suturar um baço e um fígado com ponto simples. Quando eu passar, rasga. Então, se eu der um ponto com 4 apoios, tende a não rasgar mais muito o tecido, tá? E eu tenho estruturas contínuas, chuleio
ancorado, barra grega, intradérmico, suturas com pontos intercorrentes, tem várias, tá? Eu vou passar alguns só para gente. E eu vou deixar isso mais para prática, senão fica difícil a gente entender. Chuleio, você dá um ponto normal e aí, ó, vai passando fio. Tá vendo aqui no desenho? Dá um ponto normal e vai passando fio, vai chuleando, igual fazer bainha de calça, tá? Indicações. Eu posso usar sistema digestivo, eu posso usar bexiga, eu posso fechar peritônio. Não devo fechar pele, tá? Eu só fecho pele com isso, com esse tipo de ponto, quando o animal está numa emergência ou a gente tem que acabar a cirurgia rápida, tá? Porque se arrebentar, arrebenta tudo. E a pele é o que fica mais exposto, a dente do animal, a deitar na ferida, no chão, contaminar a ferida, tá? Então a gente deve usar pontos separados. Intestino. Quando a gente der os sistemas, eu vou falar qual é o melhor tipo de ponto para cada sistema, não se preocupe, tá? Sutura, o chuleio ancorado, que é também chamada de Ford, retrógrada, festonada ou reverdã. Nós vamos aprender na prática, fiquem tranquilos. Aqui é só para comparar o aspecto da sutura do chuleio simples com o chuleio ancorado, tá? E as suturas intradérmicas, que é uma sutura contínua. A gente vai ver as diferentes formas de fazer uma sutura intradérmica. Bom, sistema digestivo, só quero fazer alguns comentários, mas a gente vai dar isso quando a gente falar dos sistemas, até porque já estamos aí com quase 1h30 de aula e começa a se tornar cansativo. Bom, sistema digestivo, o que é importante vocês saberem, eu botei esse desenho aqui para vocês até entenderem melhor o que são suturas em 2 planos, plano único. Tá? Lembra que eu falei que o que interessa para o cirurgião é a serosa, a muscular e a mucosa? Então, exatamente isso. A gente vai fazer uma sutura em plano único, quando, olha aqui no slide, ó, quando eu pego todas essas camadas. Tá? Peguei todas essas camadas, eu fiz uma sutura em plano único, ou total, ok? Aqui, ó, aonde está meu laser point, ó. Aqui é uma sutura total. Eu fiz todas as camadas, ok? Sutura total, eu vou à luz do órgão, tá? Beleza? Sutura total, eu vou na luz do órgão. Ou seja, eu suturei todas as camadas de uma vez. Serosa, muscular e mucosa. Tá? Dei um ponto, fechei todas as camadas. Entendeu, Luiz? Tá. Agora, eu posso escolher. Lembra que eu falei? Agora, me responde vocês agora. Para eu fazer uma sutura total, qual é o melhor tipo de fio? Mono ou multi? Perfeito. Ninguém não tem dúvida, é isso aí. Né? Porque tem baixa capilaridade, tem baixa absorção de fluidos. Ok. Tá? Agora, nem sempre eu tenho um fio multifilamentar. Ah, mas todo mundo tem. Nem sempre eu tenho monofilamentar. Ah, professor, mas todo mundo tem nylon em casa, na clínica, porque nylon tem que fechar a pele. Mas o nylon tem agulha cortante. Se você passar agulha cortante numa estrutura intestinal, por exemplo, a primeira agulha é triangular e o fio é redondo. O buraco vai ficar diferente, então pode extravasar líquido. Tá? Segundo, ele corta. Então, quando você passar o fio, pode rasgar a estrutura. Então, por isso que é importante o fio ser sempre cilíndrico e a agulha sempre cilíndrica para fechar vísceras circulares, vísceras ocas, tá? Intestino, bexiga, estômago, jejum, duodeno, tá bom? Bom, então, como eu estava falando, professor, eu não tenho fio monofilamentar para fechar o intestino. Acabei de operar um cachorro aqui, estou com um corpo estranho. Tirei um corpo estranho do estômago. Tem alguma alternativa? Tem. Vamos fechar as camadas separadamente, tá? No estômago é fácil. Olha aqui.
Toda vez que a gente for fazer uma sutura e uma víscera oca, eu não consigo, ó. Imagina, eu tenho que usar o reparo. O reparo são um fio que a gente passa e suspende o órgão. Imagina você tentar enfiar o bisturi aqui dentro. É um troço molinho, você não vai conseguir, tá? Então você tem que deixar a estrutura reparada para você cortar. Pois bem, olha aqui, ó. E o reparo também é usado para fechamento. Imagina você fechar aquilo lá, tudo molengo lá para dentro. Então você bota 2 reparos, estica, segura e vai dar o ponto. Então eu não estava falando de sutura em planos separados. Olha lá, olha, eu vou suturar só a mucosa, tá? Eu vou pegar ali, ó, tá reparado aqui, e aí, ó, eu começo a suturar uma sutura contínua aqui só na mucosa. Essa não é a camada contaminada? É. E aí? Eu pego este fio, que eu suturei essa mucosa, jogo fora. Pego um fio novo e suturo a cera muscular, tá? Eu já fechei a minha primeira camada. Aqui está contaminado, a luz está aqui, ó. Então essa camada está fechadinha, tá? Sutura total ou sutura em plano único é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Sutura em 2 planos, a gente vai escolher 2 planos para suturar separadamente, ou você pode até deixar um plano sem suturar, tá? É o que eu estou explicando agora. Ó, fechei a primeira camada, ó, fechei a camada de mucosa. Agora, deixa eu ver se eu tenho aqui, não. Fechei a camada de mucosa. Agora você vem com outro fio. Não pode ser o mesmo fio. Por mais que você queira usar o fio, que desperdício, o fio está contaminado. Você já usou o fio foi na luz, joga fora. Você vai usar um outro fio. Tá? E Vicryl não é caro. E aí, ó, você vem em sutura seromuscular, fechando a segunda camada. Beleza, acabou. Tá? Então, quando eu não tenho, aí é o macete, quando eu não tenho fio monofilamentar e eu preciso fechar uma víscera oca, eu posso suturar em 2 planos. Tá? Então, ó, 2 planos. São suturas com 2 camadas. Tá bom? Vamos para a bexiga agora? Jejunum, duodeno e cólon. Eu posso fechar a cera muscular se eu tenho Vicryl, que é multifilamentar, e não suturar a mucosa, tá? Eu deixo a mucosa para lá, porque a mucosa cicatriza o quê? Rápido, tá? A única observação que vocês têm que ter é que no pós-operatório o sangramento naquela região vai ser maior. Então pode ter sangue nas fezes, tá? Quais os órgãos? Ó, estômago dá para você fazer isso. Jejum, vamos lá, duodeno, jejum, íleo, cólon e reto. Nem sempre dá para fazer essas camadas separadamente, tá? Porque é muito pequenininho. Imagina um gato, imagina um filhote, tá? Nem sempre dá para fazer separadamente. São estruturas de vísceras ocas. Faz que ponto? Tanto faz. Você pode dar ponto separado, aí é só o ponto simples, tá? O Donati, aquelas coisas não entram aqui. Desculpa. O único ponto que poderia entrar, que é ponto separado, diferente do ponto simples, é o Gambi. Olha aí, voltei o slide. Tá? O Gambi é o melhor ponto para se fazer numa sutura de víscera oca, porque ele fecha todas as camadas. Porém, o Gambi só pode ser feito com fio monofilamentar, porque ele vai na luz. Tá? É um ponto difícil, tá vendo? Olha aí na imagem. Ele entra, vai na luz, volta, entra na seromuscular, vai na luz, volta e sai na serosa. É um ponto bem difícil, bem trabalhoso, mas do ponto de vista de segurança é o melhor que tem, tá? Então, se vocês puderem escolher um ponto mais seguro, é o Gambi, desde que a gente use um fio monofilamentar, tá? Deixa eu voltar aqui.
Isso. Exatamente, Gabriela. Preste atenção. Quando ela está perguntando se não tem o monofilamentar para suturar as vísceras ocas, se a gente pode usar um Vicryl. Pode, desde que a gente use em 2 planos. Ou um plano só, deixa a mucosa para lá, tá? Porque a mucosa vai cicatrizar rapidinho. Você não pode ir na luz do... Se você for na luz, sutura em 2 planos. Mucosa primeiro e cero muscular depois, tá? Beleza. Na bexiga, gente, às vezes eu não suturo a mucosa porque às vezes eu só tenho Vicryl, né? E se eu suturar na bexiga o Vicryl, o que vai acontecer? Vai absorver cálcio e se você fizer uma ultra lá depois, vai dizer que deixou pedra, esqueceu pedra lá embaixo. É difícil explicar isso para o proprietário, entendeu? Hepatorrafia, nefrorrafia, nós vamos falar nos órgãos específicos, tá bom? Quando a gente der os sistemas, não se preocupe com isso, tá? Mas eu só coloquei aqui no slide, por quê? Porque eu quero que você já comece a pensar que fígado, baço e rim são vísceras maciças e são difíceis de suturarem. Então, a gente tem que usar um ponto de 4 apoios, tá? Nesses órgãos, 4 apoios. Com exceção do rim, eu posso fazer uma sutura contínua, tá? Agora, fígado e baço, 4 apoios, tá bom? Como é que tira ponto, gente? Tirar ponto é simples, né? Tirar ponto, eu tenho que usar a tesoura, levantar o fio e cortar o fio o mais rente da pele possível. Eu não posso cortar o fio no nó, porque esse pedaço está fora da pele e está contaminado. Se você cortar próximo do nó e puxar esse pedaço contaminado passar por dentro, o que vai acontecer? Às vezes você está com a ferida bonitinha, limpinha, uns 3, 4 dias depois, o proprietário volta com a ferida toda contaminada. Porque você tirou o ponto errado. E aí levou contaminação para dentro da ferida. Não sai xingando o proprietário, dizendo que ele não cuidou. Pensa bem, se ele cuidou o tempo todo do cachorro, o cachorro chegou com a ferida linda, maravilhosa, 3 dias depois chegou com a ferida toda horrorosa, alguma coisa de errado você fez, alguma coisa aconteceu de errado. Provavelmente você cortou o fio muito alto, perto do nó, e esse pedaço contaminado entrou para dentro da ferida e contaminou. Ali ele já não está mais tomando antibiótico, no máximo passando um polvidinhozinho ali na ferida ainda, mas vai contaminar e pode romper os pontos. Tá bom? E aí, já estão sentindo o house da sutura? Tranquilos? Então, ó, eu vou interromper aqui. Vamos passar para o Kahoot e encerramos a aula, ok? Aí depois a gente mostra o desempenho de vocês no Kahoot. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer abrir o microfone? Pode abrir, pode ficar à vontade. Andrei, Oi. só aquele lance de tirar o ponto, você falou que tem que cortar para retirar o ponto? Repete, por favor, que o Kahoot começou a tocar. Aquele lance que você falou agora por último, de retirar o ponto, tem que cortar o mais próximo à pele possível. É isso ou não? O mais próximo da pele possível, mais longe do nó. Ah, tá. Tá? Andrei, eu não Oi. entendi uma coisa. Fala. Você falou que a sutura total, ela vai pegar tudo, mas ela pega a luz do órgão e costura junto com as outras camadas? Sim, ó, olha aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Vamos lá. Ó, uma sutura total, tá vendo o desenho? Aqui estão todas as camadas, tá vendo? Tá vendo? Uhum. Pode deixar esse microfone aberto.
Tá. Então, quando eu quero fazer só uma camada de serosa, é a número 1. Seromuscular, número 1, número 2. E a total, ó, ela vai na luz do órgão. Tá? Então, a luz está Você aqui. pega com subcutâneo, com mucosa, com tudo. E Não, órgão. esquece subcutâneo. A gente está falando de vísceras, intestino. Vísceras ocas. Intestino, estômago, jejuno, cólon, reto, bexiga, até útero. Eu não estou falando da musculatura, da camada peritoneal, da camada de pele, não é isso. Ah, tá, entendi. Porque eu tava Tá? ficando confusa. Você costurava Não, tudo junto. Eu falei, não, isso são vísceras. Abdômen é outra coisa, abdômen é plano a plano, é camada por camada. uhum. Tá? Isso em camada simples, camada dupla, total, usa para sistema digestivo e urinário e genital, urogenital, tá? Fechar uma cavidade abdominal, a gente não usa essa terminologia total, não, nada disso, aí é totalmente diferente. Aí Tá? essas aí são as camadas do órgão, né? Do órgão. Tá. Tá? A gente está falando de estruturas de vísceras. Tá? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa? E aí, pessoal, pode ir já entrando aí, o PIN tá aí. Aí a gente conclui com o pós-teste. André, Oi. essa aula gravada sua hoje vai pro AVA ou só depois? Eu vou tentar botar no YouTube, porque aí jogo o link para vocês e boto lá no AVA. Porque Tá. ela é muito grande, não cabe no AVA. E o resumo é para mandar pro meu e-mail hoje ainda, né? Hoje, Tá, eu vou tentar jogar ela. Assim que eu terminar aqui, eu jogo no meu YouTube e te mando o link do YouTube. Tá bom. Eu ainda não fiz isso de jogar e colocar para lá e para cá. Agora eu vou ver como é que eu faço e comunico a vocês. Porque eu sei que o Zoom ele grava o áudio, grava a aula, imagem e grava as perguntas, o chat. E aí, se não tiver muito grande, eu jogo o áudio lá no AVA e o link do YouTube no AVA também, para vocês assistirem, quem quiser aí tirar dúvida da aula. 17 pessoas, ok, posso botar para funcionar? Preciso ir rapidinho, gente, porque para não entrar no horário do próximo professor. Vou soltar, tá, gente? Tem 20 já. O principal, gente, é tipo de ponto, tá? Desculpa, é a contaminação. Tipo de ponto não é o principal, tá? E o fio ser absorvível ou não vai fazer diferença se vai fazer decência de sutura ou não, vai romper os pontos.
O tipo de ponto influencia? Influencia. Mas o principal motivo de ruptura é a contaminação, tá? Ele tem alta capilaridade, por isso que promove a decência da sutura. Lá o fio o linho é igual ao algodão. Então, alta capilaridade. O fato de ser absorvível ou inabsorvível não vai influenciar essa característica de capilaridade ou baixa capilaridade. Isso não vai influenciar, tá? E também não vai influenciar para a decência da sutura. Eu podia ter usado lá um monocril, né? Que é absorvível. Muito bem. O seda, uma das cargas mais importantes é se é mono ou se é multielementar. Qual fio abaixo é mono? O prolene. Prolene é mono. Vicril é multi, gente. Vicril é multifilamentar. Muitas dúvidas ainda, hein? Ah, também é dando cola, né, gente? Bocudo. Isso é um dedo nervoso. Quem errou foi dedo nervoso. Se vocês errarem essa, eu mato vocês. Muito bem, muito bem, muito bem.
Geram bastante dúvida, né? Vicryl é um fio absorvível, pessoal. Absorvível, multifilamentar, com alta capilaridade. Consertem isso aí no resumo, deem uma olhada, assistam a aula de novo para ficar 100%, hein? Mais características do Vicryl. Tá vendo que é o fio mais importante, né? De novo, o bocudo do professor falou, agora todo mundo já sabe. Muito bem. Confunde bastante, gente. É complicado mesmo. Tem que sentar, olhar com calma. Agora, em cada sistema, a gente vai ver as coisas com calma. Eu vou repetir todas as características de todos os fios. Muito bem. Nylon todo mundo sabe. Pensa em infecção. Falei para pensar em infecção. Infecção só pode ser monomultifilamentar. Última pergunta. Lembra da cola que eu dei para vocês? As duas pessoas que erraram, presta atenção. Eu falei lá, qualquer coisa que tenha escrito e a resposta tenha Monocril Plus, você pode ter certeza que é Monocril Plus, que é o melhor fio que existe. Tá? Vamos ver como é que ficou a classificação. Muito bem. Show de bola. Deixa eu só ver aqui como é que ficou a... Como é que ficou aqui o índice de aproveitamento de vocês. Aguenta aí. Nossa, hein? 100% essa galera toda aí, ó. Maybe. Ele não me dá, só me dá acesso dos 5 primeiros. Eu tenho que pagar. Bom, gente, vou interromper aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? O que vocês acharam da aula? Foi positiva? Deu para aprender? Faça o comentário de vocês. Show de bola. Se quiser fazer alguma sugestão, fiquem à vontade. Estou sempre aberto a discutir com vocês, tá bom?